A paz do Senhor Jesus, ufadeianas, Deus abençoe a vida de vocês, presidente Selma, a líder do Grupo Amarelo, a Sueli Sobreira, Deus abençoe a vida de vocês. Quero já agradecer a esse convite tão especial feito pela nossa amadinha Sueli. Deus abençoe sua vida, meu amor. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, que é o tema desse evento, dessa jornada de oração. Nós vamos estar compartilhando lá no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 20. Você pode estar acompanhando aí com a tua Bíblia. Então vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 20, que diz: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. A história de Daniel é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e creio que uma das passagens mais apregoadas. Às vezes a gente pensa que Daniel, nesse ocorrido aqui, ainda era um jovem, mas Daniel já estava aqui com 85 anos. Daniel foi levado cativo junto com muitos judeus para a Babilônia. E a gente pensa que esse cativeiro de Daniel, ele foi jogado numa prisão. Não, ele foi levado, mas devido ao seu estudo, à sua inteligência, por ele ter um vasto conhecimento, Daniel e alguns foram separados para viverem no palácio. O rei Dario, ele constituiu uma estrutura fenomenal, bastante avantajada, para que pudesse administrar ali os interesses do seu reino. Ele constituiu 120 sátrapas, que eram os governadores, e sobre estes ele levantou 3 presidentes, dos quais Daniel foi separado para ser um deles. Daniel serviu com muita diligência aquele reinado. E Daniel foi um dos poucos personagens da Bíblia a quem não há registro algum negativo sobre a sua vida. Mas isso não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Às vezes, quando passamos por algumas adversidades, a gente fica questionando: Senhor, mas eu não fiz nada. Senhor, eu estou isento, eu não participei dessa fofoca, eu não participei dessa confusão. Mas o Senhor te vê tão capaz, o Senhor te vê alguém tão especial aos olhos dele, que ele entra com algumas liberações para que você venha viver coisas extraordinárias, para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Então aqui o povo foi levado cativo, e Daniel
estava junto com esse povo, mas como nós dissemos, ele foi separado para estar vivendo dentro do palácio. E aqui, qual era a ideia desse povo aqui na vida de Daniel e dos jovens que estavam ali junto com eles dentro do palácio? Não era só modificar aqueles meninos por fora, mas também por dentro. A maior potência da época era aqui, era a Babilônia, a maior potência. E nós sabemos que a Babilônia, ela tipifica o mundo. O mundo, ele tem grande força. O mundo exerce uma força muito grande sobre povos, sobre nações, sobre governos. E não por que dizer sobre nossa vida particular também. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui é que o mundo tem força, mas o povo de Deus tem resistência. Porque a resistência, ela vence a força. E você está de pé ainda, não é por causa da sua força, que às vezes é falha, mas é por causa da sua resistência. É porque você não abre mão, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as lutas, você não abre mão de servir ao Deus Todo-Poderoso. Isso não é força não, querido, isso é resistência. É você bater no peito e dizer, eu não vou abrir mão do meu Deus. Eu não vou deixar essa missão que o meu Deus colocou na minha mão, eu não vou deixar de cumprir, porque a força do mundo, a força do inimigo está grande sobre a minha vida, sobre a minha chamada, sobre o meu ministério. Eu vou resistir, é isso que Deus quer. Daniel resistiu. Ali foi feito um decreto, queridos. O caráter de Daniel sobrepunha ao caráter de muitos ali. Daniel, ele foi moldado em Jerusalém. O seu caráter foi moldado em Jerusalém. Daniel foi moldado, o seu coração, a sua alma, o seu psicológico e o seu corpo foi moldado em Jerusalém. E o caráter dele, daqueles jovens, era ilibado. Então aquele povo pensou assim, não tem como a gente mudar só por fora, a gente tem que mudar por dentro também. Nós temos que fazer algo maior do que só os costumes. Nós temos que reverter o caráter desses meninos. Nós vamos tirar toda a cultura que eles receberam e vamos introjetar toda a cultura babilônica. Nós vamos colocar roupa babilônica neles, nós vamos vesti-los, nós vamos calçá-los, nós vamos dar a comida nossa. Porque a intenção deles era arrancar toda Jerusalém, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então ali o processo deles, o desejo deles era fazer com que Daniel e aqueles jovens perdesse toda a sua essência. O que o inimigo quer, queridos? Não é que a gente mude apenas externamente. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer travar uma luta. Ele quer ver você questionando. Para que eu fazer isso? Para que eu insistir na santidade? Por que eu insistir em orar pela minha casa? Por que eu continuar com esse ministério? Por que eu continuar servindo a Deus? Então o inimigo quer atingir o seu coração, é entrar lá na sua essência. Então esse povo aqui não queria só modificar Daniel e esses jovens por fora, eles queriam
que a Babilônia entrasse dentro deles. Meu Deus, isso aqui é muito forte. O inimigo, ele quer entrar, ele quer pegar o seu coração, ele quer entrar com raízes de amargura, ele quer fazer com que você perca a sua essência. Então ali foi levantado um decreto. Aqueles homens que estavam perto de Daniel, aqueles homens ali da Babilônia que estavam perto de Daniel, sentiram tanto ciúme, tanta inveja, que chegaram para o rei com uma proposta. Falaram: rei, nós temos uma proposta. Porque o que não falta no nosso inimigo, queridos, é proposta. Então eles chegaram até o rei e falaram assim: ó, nós temos uma proposta, rei. Aqueles que durante 30 dias não fizerem uma oração aos deuses, que não sejam deuses aqui da Babilônia, aqueles que vieram a não exaltar a ti, que sejam lançados na cova dos leões. E o rei assina aquele decreto. Mas Daniel, quando ele tem ciência desse decreto, ele não muda em nada a sua essência. Ele não muda em nada os seus hábitos. O que Daniel faz? O que ele já fazia antes. Ele vai orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Abria as janelas dos seus aposentos que dava para Jerusalém e ia orar ao Senhor. Daniel não começou a orar por causa do decreto. Daniel continuou orando. Ele continuou fazendo o que ele já fazia. Então, às vezes, nós vamos orar porque estamos passando por uma adversidade. Mas o que Deus quer é que nós não percamos a nossa essência. Então, o rei assina aquele decreto. Mas aquele decreto alcança Daniel. Então, eles pegam Daniel orando. Eles não conseguiram pegar Daniel em nada, em delito algum. E isso fez com que eles ficassem irados. Você conhece pessoas dessa forma? Que procuram defeitos em você de todas as formas? Não encontrando, eles querem afetar a sua vida espiritual. Então aqui, eles chegam até o rei e falam assim: rei, nós bem pegamos Daniel orando. E o decreto é claro, não é, rei? O decreto está aqui, ó. Quem durante 30 dias orasse a outros deuses, que não fosse aos deuses babilônicos, que fossem lançados na cova do leão. Amados, o rei ficou sem chão. Ele tentou até o dia amanhecer livrar Daniel daquele decreto. Mas decreto de rei não pode ser revogado, não pode voltar atrás. O rei perdeu o sono, tentando salvar Daniel. O rei não quis comer, o rei não quis beber, o rei perdeu o sono, porque não tinha como ele voltar atrás no decreto. Daniel foi lançado na cova dos leões. Há momentos nas nossas vidas que mesmo nós, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, cumprindo os projetos do Senhor, há covas que nós não vamos ser livrados delas. Nós vamos ser lançados nas covas. Mas há um Deus que permite covas, mas nos livra na cova. Você vai ser lançado. De repente você até está em uma. Mas Deus é o Deus que livra na cova. Ele pode não te livrar da cova, mas na cova ele vai te livrar. Então o rei perde o sono. Meu Deus, que coisa forte isso aqui. Tem pessoas
que assinaram coisas que não tinham nem noção que iam prejudicar a tua vida. Mas Deus vai fazer essas pessoas perderem o sono para poder livrar você disso aí. Mas como Deus, Ele é poderoso e Ele não deixa ninguém fazer aquilo que já está como decreto dele, essa pessoa não vai livrar você. Quem vai livrar é Deus, para o nome dele ser exaltado. Então é Deus que vai te livrar. Não é a mão humana, é a mão celestial. Amanhece o dia, o rei vai lá e fala com a voz tão abatida e chama por Daniel. Observe lá, vamos voltar lá na leitura. Observe o versículo 21. O 20, onde nós começamos a ler. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Como nós já dissemos, Deus é quem vai te livrar disso aí. Além da cova, porque José foi lançado em uma cisterna, em um poço, mas além de Daniel ter sido lançado numa cova, nessa cova ainda tinha leões. Aí Deus vai e fecha a boca do leão. Meu Deus, que coisa forte. Aquilo que quer te devorar, Deus está fechando a boca. Deus está fechando boca de leões que querem devorar a tua vida, que querem acabar com o teu ministério, que querem calar a tua voz. Ei, que querem acabar com a tua vida. Deus está fechando boca de leões. Porque tem covas e tem covas com leões. Então Daniel disse: Deus enviou anjos que fechou a boca dos leões. Agora, por que é que Deus livrou Daniel? Daniel tinha todo um histórico. Deus conhece a tua história, minha amada. Amadinha, Deus conhece a tua história. Você tem uma história. Tua história não vai acabar na boca dos leões, não. Deus vai enviar anjos para fechar a boca dos leões e a sua história vai continuar. E vai ter testemunho de milagre. Porque Deus está entrando com providência na tua vida. Vai ter testemunho de milagre. Ei, essa cova, ela vai servir como um grande referencial de testemunho para a tua vida. Os inimigos de Daniel queriam destruí-lo, mas acabaram sendo instrumento, oh glória, oh aleluia, para que ele fosse promovido. Ah, meu Deus, aquilo que armaram para te destruir vai ser degrau de promoção, de testemunho de vitória para a tua vida. O rei vai e faz um novo decreto, porque decreto de rei não é revogado, mas ele faz um novo decreto. Você toma posse que o decreto de morte na tua vida, ele não foi rasgado, mas que Deus está fazendo um novo decreto. Você toma posse disso. O rei Dario faz um novo decreto e fala que em todos os domínios do seu império, o Deus de Daniel deveria ser reverenciado. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Há decretos novos sendo feitos, a boca de leões sendo fechada, porque Deus é Deus na tua vida. Mas não abra mão de sempre
sempre estar buscando ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus.